que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. Semana passada nós falamos sobre o Deus da paz. Quantos irmãos estavam aqui? O Deus da paz é aquele que nos dá a paz. Jesus disse que nos deixou uma herança. Qual herança foi essa? A paz. Eu vos deixo a paz. Então o padrão é que eu e você andemos governados pela paz. E se você porventura perder a paz, o que você deve fazer? Voltar a esse ponto, ao ponto de caminhar em perfeita paz da parte de Deus. Amém? Mas eu gostaria de continuar, porque estamos ministrando uma série chamada Maturidade, e eu gostaria de falar, está aí também na sua revista, você pode acompanhar na nossa revista eletrônica. Essa semana vários pastores que não são da videira e nem da vinha me pediram a revista, porque eles gostaram demais da nossa revista e querem poder acompanhar e ler, para você ver o privilégio que nós temos na casa de Deus, né? Aqui que o Senhor nos deu. E parabéns à nossa equipe aí que produz a revista, o Videira News, também está disponível aí para você no nosso canal, Videira Belo Horizonte, no YouTube, e também no grupo da sua célula aí no WhatsApp. E o mesmo Deus da paz conserve, diga comigo, espírito, alma e corpo. Então, você é um ser triuno. Eu coloquei o título dessa mensagem, somos espirituais, mas eu queria até colocar como somos triunos. Diga, eu sou triuno. Quer dizer, você é um homem, uma mulher espiritual. Você não é uma pessoa comum, normal, habitual. Você é um ser espiritual. Que você tem uma alma, que é a sede da sua personalidade, e você reside em um corpo. Então, talvez você pense, pastor, mas eu já sei dessas coisas. Será que sabemos mesmo? Será que não precisamos de mais revelação sobre essas verdades espirituais? Quantos querem mais revelação sobre isso? Eu mesmo quero. Eu queria orar com você nessa manhã para que o Espírito Santo transmita mais revelação ao nosso espírito. E essas verdades espirituais sejam fortalecidas no meu coração e no seu coração. Feche os seus olhos e peça ao Senhor para falar com você, para ministrar ao seu coração nessa manhã e para liberar mais fé, mais vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar com a igreja a tua palavra viva e eficaz, Senhor, que é como uma espada afiada de dois gumes e que ela penetra em juntas e medulas, na alma e no espírito, ao ponto de dividir, separar as coisas da alma das coisas do espírito. Nesta manhã nós nos levantamos para proclamar essa palavra e declarar que ela é poderosa para transformar a nossa alma. Diga, Senhor Jesus, eu sou um ser espiritual. Diga, eu tenho uma alma que está sendo transformada. Diga, eu tenho um corpo que será glorificado em nome de Jesus. Quantos querem aqui ser glorificados? Quando você for arrebatado, você será glorificado. Semana o pastor lá de Juiz de Fora, de uma grande igreja, milhares e milhares de membros, ligou perguntando uma coisa que qualquer aluno do nosso cursão é capaz de responder. Eu fiquei pensando, que alimento é que nós temos recebido? Que alimento sólido que é dado para aqueles que são exercitados na palavra da justiça. Eu e você somos privilegiados. Quantos sentem isso? Amém. Agora, você talvez não saiba exercitar essas funções. Sabemos que nós temos um espírito, e esse espírito, Deus está realizando uma obra nele, meus irmãos. Sim ou não? Agora há dúvida na congregação, sim ou não? Deus está exercitando uma obra nesse espírito. Lembra das palavras de Jesus, quando ele disse: o espírito está? O que aconteceu no seu espírito? O seu espírito foi regenerado. Tem mais alguma coisa para fazer no seu espírito? A não ser que você seja espírita. Se você for um espírita aqui no nosso meio, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você provavelmente crê que o seu espírito está evoluindo.
devido às boas obras que você realiza. E aí, se você é um espírita, kardecista ou não, você crê que pode evoluir no espírito, praticando boas obras. Nós evangélicos não cremos nisso. Nós cremos que a obra em nosso espírito já foi realizada. Qual foi a obra realizada no seu espírito? Diga, o novo nascimento. Uma vez que você nasceu de novo, é necessário realizar alguma obra no seu espírito? Não. Jesus falou que está consumado. A obra no seu espírito foi realizada. Não há nada mais a fazer. Portanto, Jesus disse: o espírito está pronto. Quantos aqui estão com o espírito pronto? Quer dizer, você nasceu de novo, amém? Lembra da música lá do Domingo Kids? Tem que nascer de novo, lembra? Tem que nascer de novo. Canta para o irmão que está do seu lado aí. Tem certeza, pastor? O culto está tão bom. Não vai estragar não, volta para cá. Então, nós temos funções, mas eu vou te falar das funções mais básicas, que é a função deste tabernáculo. Qual que é o tabernáculo de Deus hoje? Vamos lá. Qual que é o tabernáculo de Deus hoje? Tabernáculo de Deus, diz a Escritura, sois vós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Então, antigamente, nos dias da velha aliança, Deus morava em um lugar. Que lugar era esse? Era lá no Santo dos Santos. Tinha o átrio, que era a entrada, tinha o lugar santo, que é onde era realizado os sacrifícios, o holocausto, e tinha o Santo dos Santos. No Santo dos Santos só tinha um móvel. Que móvel era esse? A arca do Senhor. Dentro da arca tinha os pães, tinha a vara de Arão que floresceu, e o maná escondido. Era esse pão. E ali era a presença de Deus. Havia os dois querubins, um voltado para um lado do outro. A tampa chamava propiciatório. E ali o sacerdote entrava uma única vez no ano, no dia do Yom Kippur, para fazer a expiação. E ele entrava amarrado com uma corda. Por quê? Porque se houvesse pecado na vida dele, ali ele morria. E aí ninguém podia entrar para tirar o cadáver. Então, se ele porventura, ele era cheio de sinos para indicar que ele estava vivo, e ninguém entrava ali a não ser o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje da nossa confissão? Diga Jesus Cristo. Porque o autor de Hebreus diz que ele entrou uma única vez e fez a expiação pelos nossos pecados. Mas ele não fez a expiação com o sangue de bodes e carneiros, diz a Escritura. Ele fez com o seu próprio sangue, porque ele mesmo foi o próprio sacrifício. Uma vez que ele mesmo entrou no Santo dos Santos, diante de Deus, e fez a expiação, o seu sangue perfeito expiou todos os pecados. Por isso não é necessário fazer de novo a expiação. Se você é um irmão católico que está conosco aqui, você também é bem-vindo. Mas os católicos creem que tem que fazer essa expiação todas as semanas. Por isso, o sacerdote católico, o padre, ele faz a expiação, ele faz a elevação do cálice. Nós não. E aí ele tem lá os lugares. Já viu aquela, esqueci o nome, aquela caixinha que fica lá com a luzinha acesa? Eu fui um católico, nosso coroinha aqui de plantão. Como é que é o nome, mãe? Tem o nome daquela caixinha. Vai lembrar aí até o final da reunião. Para não, você precisa aqui com os irmãos católicos. E uma vez que foi feita a expiação, foi uma vez por todas e uma vez para sempre. Amém. Não é necessário hoje nenhum sacrifício. Diga, eu estou justificado. Diga, eu estou justificado pela fé, através do sangue de Cristo. Então o seu corpo é um tabernáculo. Esse tabernáculo tem algum valor? Sim, você deveria cuidar dele, porque hoje ele é a habitação do Espírito. O Espírito reside no nosso espírito, mas ele tem algumas funções básicas do tipo sensação, O seu corpo é a porta de entrada para a sua alma. Lembra em Gênesis 3, como é que o homem foi seduzido pelo diabo? Através do corpo.
através dos sentidos. Então, nós temos no nosso corpo os 5 sentidos. Quais são eles? Vamos voltar lá no seu jardim de infância, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Então lembra de Gênesis 3? Olha só, vou citar Gênesis 3 para você discernir que isso é importante. Você precisa vigiar as portas da sua alma, que são o que? Os sentidos. Todas as vezes a obra do diabo é de fora para dentro. Diga, a obra do diabo é de fora para dentro. Como assim, pastor? Capítulo 3 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Olha o processo. Vendo, primeiro então o diabo chama a sua atenção para alguma coisa, seja visível ou seja de audição. Você está lá passando no trabalho e ouviu uma conversa, e aquela conversa que você ouviu, ela agora entrou, tocou a sua alma. Se você não parar esse processo agora, ela é poderosa para chegar até ao nível de tocar o seu espírito, que aí é o pecado. Então olha o processo da queda. Foi um processo que envolveu os sentidos. Portanto, tome muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você toca, com aquilo que você põe para dentro. Porque segundo Jesus, o que contamina não é o que sai do homem, é o que entra. Portanto, você deveria fazer como Davi, a oração de Davi: Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios. Senhor, guarda os meus olhos. Quantos irmãos aqui precisam disso? Amém. Todos precisamos. Temos a função também da locomoção, que é o nosso corpo para nos levar aos lugares, e do instinto. É interessante que os instintos, são instintos inatos, reações inatas do ser humano, do ser animal. Mas esses instintos, que são basicamente 3, de segurança, instinto sexual e também de necessidades, eles foram transformados depois, deturpados depois com o pecado. Por exemplo, de segurança foi transformado em violência depois do pecado. Você vê isso lá em Gênesis, Caim e Abel, não é verdade? Um irmão matou o outro. Por quê? Porque o pecado, quando entrou, ele desfigurou. Por exemplo, da necessidade, a alimentação é uma necessidade, mas foi transformado em glutonaria. O instinto sexual, também necessário, foi transformado em pornografia, bebedice, orgia e toda sorte de pecados. Mas essas coisas em si foram criadas por Deus. Quantos irmãos estão me entendendo? Amém. Então, você e eu precisamos fazer Colossenses capítulo 3. Alguém abre para mim Colossenses capítulo 3. O que diz? Fazer morrer a vossa natureza carnal. Você deveria meditar sempre nesse texto. Eu medito sempre nele. Ao invés de fazer viver, ou seja, como que você faz viver alguma coisa? Diga, pastor. Alimentando. Você faz viver alguma coisa. Como é que você faz uma planta viver? Regando a planta. Como você faz um animal de estimação viver? Alimentando o animal. Como é que você faz o seu espírito viver? Alimentando o espírito. Aquele que você alimenta governa você. Grava essa frase. Aquilo que você alimenta governa. Se você alimenta a carne, cada vez você vai ser mais carnal. Se você alimenta o espírito, cada vez mais espiritual. Então, como assim, pastor? Você pode ouvir a música. Pastor, eu posso ouvir. Já mandaram a pergunta para o pastor Luiz, se tinha lá um grupo lá de discipulado, e aí tinha um churrasco lá, e o irmão chegou no churrasco, e os irmãos estavam ouvindo lá Wesley Safadão, e acho que era a Anitta também. E aí perguntaram ao pastor, que absurdo, pode ouvir Wesley Safadão e a Anitta? O que a Bíblia diz sobre isso? Não o que o pastor diz sobre isso, é o que a Escritura diz sobre isso. A Escritura diz: você pode ouvir o que você quiser, você é livre. Quantos são livres aqui? Aleluia!
Todas as coisas vos são lícitas. Não tem ninguém vigiando ninguém aqui nessa congregação. Nem o Espírito Santo vigia você. Porque se ele vigiasse, a hora que você começasse, não é o seu caso, mas se for também, a hora que você começasse a ouvir lá, ele destruía o rádio, cortava a frequência, caía um raio na sua cabeça, ou colocava lá. Então, você é livre. Quantos são livres aqui? Mas se você quer comer comida estragada, coma. Você gosta de ir em restaurante que não presta, sabe que a comida que é vendida ali, desculpa a palavra, é porcaria, e quer colocar para dentro. Aí o que vai acontecer? Você vai ser um ser espiritual ou carnal? Julga essa atitude não pelos costumes dos crentes, mas pela palavra da nova aliança. Julga com base nas escrituras. Julga essa atitude com base em Colossenses 3, com base em Efésios. Você é livre, e para a liberdade é que Cristo vos libertou. Não submetais novamente a julgo de homens. Não é o líder que vai falar isso para você, não é o pastor que vai falar isso para você, é o Espírito que reside no seu espírito. Se você come essa comida e depois de comê-la ora em línguas e consegue louvar a Deus, e você fica mais cheio do Espírito, continue comendo. Mas se você fica um pouco embotado, as coisas espirituais perdem o sabor, e você não quer muito se envolver, então você é livre. Diga para o irmão que está do seu lado, você é livre. Fala para ele, para escolher o que ouvir, para escolher o que comer, para escolher o que tocar, porque se tem uma praga, essa praga da religião dos crentes, ou qualquer uma que seja ela, porque ela coloca você em outra escravidão. Então, eu quero dizer para você que o seu corpo precisa ser disciplinado. O que é que o corpo precisa? Fala, disciplina. Agora, a Bíblia diz que você deve fazer morrer uma natureza e alimentar a outra. Escolha qual você quer fazer morrer e qual você quer alimentar. Alguns irmãos escolhem fazer morrer a natureza espiritual. Eles deixam de congregar, eles deixam de ir à célula, eles daqui a pouco deixam de tocar as escrituras. Olha o caminho que ele está construindo. É um caminho de vida cristã? É um caminho de maturidade? Não, há caminhos que para o homem parece ser bom, inofensivos, não tem nada a ver, mas afinal dá em caminho de morte. Morte espiritual. Pastor, então ele vai para o inferno? Não, não vai para o inferno, porque o espírito está pronto, mas a nossa alma precisa ser transformada. No dia do arrebatamento haverá distinção entre filhos maduros e filhos imaturos, entre espirituais e carnais. Aqueles que amam tanto esse mundo, Deus ama tanto você, que vai deixar você como objeto do seu amor. Está compreendendo? Quem está comigo? O Senhor te ama tanto que aquilo que você ama, você vai passar mais tempo com Ele. Se você ama mais o Senhor, você vai passar mais tempo com Ele e vai mais rápido. Amém. E os outros, como eles amam ainda muito o mundo, e Deus os ama tanto, Ele vai deixar um pouco mais com o objeto do seu amor. Há precisamente 7 anos. Precisamente um tempo, 2 tempos e metade um tempo. Precisamente um período que não muito agradável, chamado Grande Tribulação. Quantos querem passar por esse período aqui? Diga, eu vou ser arrebatado. Ei, olha aqui para cá. Eu vou ser arrebatado. Vai, então disciplina o corpo. Porque ninguém aqui na congregação acorda com vontade de orar. Por que você ora? Porque precisa. Porque hoje eu não quero. Eu acho engraçado, os irmãos perguntam assim, pastor, e hoje tem oração, e hoje tem isso, e hoje tem culto, etc. Por que não perguntamos isso acerca do trabalho? Hoje eu não estou com vontade de trabalhar, então eu vou ligar para o patrão e ver se ele me dispensa. Engraçado, só pede dispensa da igreja, né? Por que será? É porque está tratando as coisas naturais superior às espirituais. Isso determina valor.
Tem alguém comigo? Chama valores. Então valores, eles precisam ser os valores do reino, porque alguém que é o meu mestre, o seu mestre, disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, fala comigo, justiça. Aí você julga o que é justo ou não. Pedir para o patrão ou pedir para o Senhor? Ou para o pastor, no caso. Julga você mesmo, ninguém precisa te julgar. Pede para a diretora da escola liberar. Você que é pai, seu menino, fala assim: ô pai, hoje eu estou sentindo no meu coração que eu não vou na aula. Deus falou comigo. Deus falou comigo, pai, que eu não devo ir na aula hoje. Aí você vira Deus na hora. Você já viu como é que a mãe vira Deus na hora? Eu falei: é mesmo? Deus falou com você, filho? Então tá. Então Deus vai falar com você no caminho para a escola, que você não ouviu direito a voz do Senhor. Por favor, me poupe. Por isso que nós precisamos de maturidade. Diga maturidade. Mas o corpo deve ser disciplinado. Então, fala comigo, o espírito deve ser exercitado. Você viu aqui nesse culto, nós exercitamos o espírito. Nós chegamos aqui, a alma um pouco assim, e aí nós vamos exercitar o espírito. Como? Efésios 5,19. Orando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, lendo a palavra, jejuando. E agora a alma. A alma precisa ser o quê? Fala comigo, transformada. O que é a alma? A alma é a nossa mente, o que mais? A nossa vontade. Então, quando a sua vontade não está com vontade de buscar a Deus, deixa quieto. O que você fala para ela? Vamos embora. Mas eu não quero. Então vai sem querer. É igual você fala com uma criança: eu não estou com vontade de louvar. Põe a música e começa a cantar. Aí a vontade vai seguir o quê? O Espírito. Quantos estão me entendendo? Porque é uma questão de quem governa esta casa, quem governa aqui esse tabernáculo. Então, por exemplo, ninguém por si só está lá com vontade de jejuar, está com vontade mesmo de comer, diga aleluia. Aleluia. Agora, por que eu e você jejuamos? É para mudar a Deus? Não, é porque nós precisamos disciplinar o corpo e estarmos mais sensíveis às coisas do Espírito. Aleluia. Como que a alma é transformada? Colocando na mente a palavra de Deus. É Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Por isso nós estamos te convidando para a escola de ministérios. Pastor, mas eu já fiz o cursão em CTL. Parou? Então eu acho que você deveria orar para encontrar com o Senhor. Morre logo, freguês. Porque você já está pronto aí. Não só o espírito está pronto, a alma também está pronta. E você diz: não, agora eu não preciso ser transformado. Pastor, mas eu já fiz até o seminário. Então agora você vira professor. Porque aí você agora vai continuar estudando, continuar meditando a palavra, e a revelação vai ampliar, vai aumentar. Se o aluno é abençoado, eu garanto para você, o professor o é muito mais. Por quê? Porque ele não para. Ele está sempre afiando o machado da palavra, afiando com os irmãos, e a alma dele é o que? Transformada. E o nosso corpo vai ser glorificado. Então, eu queria compartilhar com os irmãos também acerca da revelação. Pastor, o que é revelação? É aquilo que é entregue nos cultos aí pentecostais? É também. Olha, eu tenho uma revelação aqui assim, é também. Mas a revelação bíblica, a revelação que Paulo orava, você mede, vem cá, isso é importante você lembrar. Você mede o valor das coisas pelas orações que são feitas a ela. Então, qual que é a primeira coisa que você ora no dia? Isso determina o valor das coisas para você. Qual é a frequência? Pega por temas. Então, por exemplo, família, você ora X vezes, né? Finanças, você ora X vezes tal. Você ora, entendeu? A questão dos valores. Os valores são medidos pelas nossas orações. Então, quando você quer descobrir o valor da revelação na Bíblia, leia as cartas do Novo Testamento. Você vai ver que Paulo orava
Pelo quê? Diga, revelação. Ele não orava pelo crescimento da igreja, ele não orava pelas finanças da igreja, ele orava para que a igreja tivesse revelação da vontade de Deus, porque o ponto central do Novo Testamento é Cristo. Agora, com relação a Cristo, é necessário ter revelação, porque a Escritura diz que ninguém vem a mim se do céu não for dado, ninguém vem a mim se o Pai não for revelar. Então, os crentes, especialmente as mulheres que têm maridos ímpios, sofrem tanto porque elas ficam tentando mudar o marido. Os pais sofrem porque ficam tentando mudar os filhos. Os pastores morrem de infarto ou suicidam ou coisas desse gênero porque eles querem mudar os membros. E aí, ele era antes escravo de Faraó, agora ele ficou escravo dos membros, ele quer mudar a membresia. Coitado, vai falecer rápido, vai dar um colapso. A esposa também, que é crente, quer mudar o marido, também vai acabar com o casamento, vai ser uma crente chata, uma mulher insuportável, que o marido quer ir para qualquer lugar, menos para tal igreja, que a mulher fica pegando no pé dele. Por quê? Porque não entende que as coisas mudam no mundo espiritual por revelação. Alguém está comigo? Pastor, então o que eu deveria fazer? Desistir de mudar alguém? Há muito tempo. Inclusive de você mesmo. Desista de mudar a si mesmo, porque o nome disso é autoajuda. E se você precisa de autoajuda, eu te recomendo alguns livros, alguns institutos. Mas se você precisa de ajuda do alto, o lugar disso é a igreja. Mas aquele ponto não é para autoajuda. Por quê? Porque não é um lugar. Há muito tempo eu e você precisamos de revelação. Pastor, mas o que é revelação? Diga, revelação é ver como Deus vê. Quem precisa ver alguma situação como Deus vê aqui? Deixa eu te contar, às vezes você está olhando para uma situação e pela sua alma, quer dizer, pela sua mente, você fala, já sei o que vai acontecer. Ah é? Sabe mesmo? Quer dizer, pela experiência você julgou o fato, mas um homem espiritual, uma mulher espiritual, sempre vai buscar de Deus revelação. Ele vai falar, Senhor, eu quero ver essa circunstância aqui como Deus está vendo. Aleluia. Sabe o que acontece com você? Você é mais paciente, você espera mais. Por quê? Porque quem não tem revelação, ou quem não busca revelação, ele julga saber resolver a situação. Ele vai lá e fala, já sei, e já julga, e já executa. Eu pergunto, esse homem precisa de Deus? Esse é o homem natural. Esse é o crente chamado na Bíblia carnal. Quem é o crente carnal? É o que vive no nível da carne. E o que é a carne na Bíblia? Não é essa coisa física aqui apenas. Carne na Bíblia é sinônimo de alma. O apóstolo Paulo diz, leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque não podeis suportar, porque sois carnais. Olha aí, ele definiu que a igreja em Corinto era carnal. Quer dizer, por quê? Porque eles viviam lá comendo carne, fazendo churrasco. Se fosse assim, tinha que definir que nós somos também, né? Aleluia. Mas não é o caso. O caso é que o crente carnal, ele vive no nível da alma. Ele vive julgando pela mente. Ele olha uma circunstância, por exemplo, de trabalho. Ele olha lá e fala, horário de trabalho, remuneração, função. Aí ele fala, não estou interessado. Ora, para que orar nesse caso? É só fazer, só comer da árvore do conhecimento, estou bem, diga, estou bem. E do mal, não é só do mal não, tem um pouco de bem lá também. Então ele faz avaliações, ponderações. A Escritura diz que os fariseus, quando estavam reunidos, arrazoavam. Quer dizer, julgavam na razão. Jesus sabia no seu espírito. Olha a diferença. O fariseu sempre arrasou. Homens e mulheres espirituais sabem no espírito. A proposta não é a melhor, mas é aqui que é a vontade de Deus para nós. Quantos estão me entendendo? Esse relacionamento aqui parece ser bom, mas eu não estou sentindo paz, parece morte. Então a revelação também é um processo, e você precisa ser paciente com esse processo.
A obra do seu espírito foi um processo? Não, foi um instante. Por quê? O que aconteceu no seu espírito? Diga, o novo nascimento. Teve um processo para o novo nascimento? Não. Como diz o cântico lá dos Kids, basta você crer. Basta você crer. Não é outra musiquinha? Parece que eu sei mais musiquinha dos Kids que os irmãos. Então, basta você crer. Tem que fazer alguma coisa? Não, basta você crer. Você creu e foi salvo. O Espírito foi salvo. Não é um processo. Diga, uma porta. Ou ela abre ou ela está fechada. O homem natural não entende as coisas do Espírito, que eles são loucura, porque ele nasceu de novo. Mas você que nasceu de novo, a porta se abriu para o mundo espiritual, você é capaz de compreender. Mas a transformação da alma é um processo. Revelação, diga, revelação. É um processo. Se não fosse, você leria a Bíblia uma vez na vida e é suficiente. Mas não é o caso. Nós precisamos constantemente estar no processo de revelação. Por isso Paulo falou: por este motivo dobra os meus joelhos. Qual o motivo que ele dobrava os joelhos? Revelação. E ele diz que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta causa ele se colocava de joelhos. Então, qual causa é que Paulo julgava ser a causa mais necessária? Revelação. Porque quem tem revelação da parte de Deus, ou seja, quem enxerga as coisas como Deus enxerga, ele é capaz de solucionar qualquer problema. Porque quem enxerga como Deus enxerga, ele não vai lá na consequência, ele trata com a causa. Aquele casamento que não está bem, não está progredindo, não está avançando, é porque falta o quê? Eu preciso de umas férias. Pode até ser, mas é porque está faltando revelação. Há algo que eu e você não vimos ainda, que pode transformar a nossa casa. Alguém está comigo? Então, se você quer estar interessado nisso, existem algumas condições. Porque no seu espírito a obra já foi realizada, amém? Mas na sua alma a obra está acontecendo agora. Então, no passado, o que aconteceu no seu homem espiritual? No passado, o seu espírito foi salvo, regenerado. No presente, tem obra de Deus acontecendo na sua vida? Qual é a obra de Deus acontecendo agora? A alma está sendo transformada. Diga mente, vontade, emoções. Você tem tido a sua mente transformada? Fácil você avaliar isso. Você pensa da mesma maneira que você pensava 1, 2 anos atrás? A sua vontade, ela está sendo transformada. As suas emoções estão sendo amadurecidas pelo Espírito. Então existem algumas condições. A primeira é material de construção. Fala comigo, material de construção. Quantos estão edificando aqui uma casa para Deus? Amém. Edifício de Deus sois vós, diz a Escritura em 1 Coríntios 3. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Como que edifica o edifício? Instantaneamente, diga, haja edifício. Diga, haja lavoura. É assim que edifica. O lavorista chega lá no campo dele e fala, haja soja. E ouve soja. Não, só quem faz isso é Deus, né? Mas nós precisamos edificar. Então você põe um tijolo após o outro. Para ter obra tem que ter material de construção. Qual é o material de construção da nova aliança? Diga, palavra de Deus. Lembra de Romanos 10, 17? A fé vem pelo? Eu ouvi qualquer coisa? Ouvi qualquer coisa? Ouvi Moisés edifica a sua vida? Todos os dias que Moisés é lido, um véu é posto sobre eles. Por isso que tem muitos irmãos aí que não estão edificando coisa alguma, pastor Juliano. É por isso que tem obra de madeira, palha e feno, porque não tem edificação. O dia provará, o dia do Senhor vai queimar. Não tem edificação, porque o material de construção está errado, André. Nós precisamos usar ouro, prata e pedras preciosas, porque esse material suporta o fogo, suporta a provação. Quantos estão comigo? Amém. Agora, você quer ter revelação? Quantos querem?
Aí uns pensam assim: já sei, o pastor ungido poderoso vai orar por mim e eu vou ter revelação. Mas que ele pode te entregar é uma revelação mesmo, uma profecia. Você chama de revelação? Deveria chamar de profecia, palavra de conhecimento, dos dons espirituais. Não chama de revelação. Isso não é revelação. Revelação é o que Paulo diz nas Escrituras, é ver como Deus vê. Agora, qual que é a condição? Fala comigo: material de construção. Por isso que nós não paramos de estudar a palavra de Deus. Por isso que eu estou convidando você para a escola de ministérios. Tem alguém comigo? Diga amém. Então você precisa colocar a palavra de Deus para dentro. E hoje é tão mais fácil colocar a palavra de Deus para dentro. Está no seu telefone celular, se você tem um smartphone. Você vai trabalhar, antigamente, né? Se fosse trabalhar um deslocamento aí de 1 hora, talvez você perderia 1 hora, ou a Bíblia é grande, não dava para carregar. Hoje você pode, se você tem um deslocamento de 1 hora, você pode transformar isso em bênção. Você pode ser edificado. Todas as semanas eu estou em contato com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, porque mais material de construção é colocado nessa obra. Quem está me entendendo? Agora, adianta colocar material de construção se não tem lá a edificação, se não tem olhos para ver? Então, por exemplo, eu estou construindo aqui um edifício, e aí eu trouxe material, trouxe cimento para a obra, aí eu não mostrei para os edificadores onde está o cimento, aí você não tem olhos para ver. Então você precisa ter olhos para ver o material. Quem? Pastor, então basta trazer material? Não, você precisa saber onde está o material. Então, para edificar, tem que nascer de novo. Mas sabe qual que é o nosso problema? Você quer edificar gente que não nasceu de novo. Você quer trazer gente para edificação que não está a fim de edificar nada. Ele quer comer pão e peixe. Ele vem na hora do lanche. Na obra aí é umas 4 horas da tarde. Ele vem, ele quer o pãozinho e o café. Dá para ele. Mas não chama essa pessoa para edificação, porque ele não faz parte da edificação. Pastor, então vou mandar embora. Não vai, porque é da família de Deus. Não vai porque você não é pregador de morte, você é de vida. Você tem revelação para aguardar o Senhor amadurecê-lo. É melhor ele aqui dentro do que lá fora. É melhor ele aqui: pastor, mas ele não está fazendo nada na obra. Mas ele está no canteiro de obra. Uma hora dessa, o mestre de obra pega ele e põe ele para trabalhar. Levanta o peão, vai para a obra. É o Espírito Santo que faz isso, não é verdade? Você achou que o mestre de obra era você, né? Não, não é. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de luz. Diga luz. Então, adianta, vem cá, na minha ilustração, você trouxe material para a obra. Mas você agora sabe onde tem o material, mas agora está no escuro. Como é que eu vou construir? Como é que eu vou fazer essa parede aqui no escuro, se não tem luz? A luz aponta para o Espírito Santo. Você tem crentes que estão em obras, quer dizer, tem um material que é a Bíblia, mas ele pega a Bíblia, ele não tem luz. Ele trata a Bíblia como um livro natural, como um manual de boas condutas. Ele só fica vigiando ele mesmo e os outros, só julgando. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui pode usar, isso aqui não pode usar, isso aqui é o crente legalista. Ele pega a Bíblia e ao invés de ter luz, não tem, ele tem condenação. Quantos querem mais luz aqui? Mais luz é mais do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma experiência única e contínua. Você compreendeu? Única, quer dizer, teve um dia que você foi batizado no Espírito Santo, sim ou não? Um dia, mas agora você deve, segundo as Escrituras, enchei-vos, constantemente, é uma ação contínua. Cada vez que você faz isso, você tem olhos abertos. O que é olhos abertos? É você o seguinte, presta atenção na ilustração da edificação. Tem material, amém? Agora você sabe onde está o material. Agora você tem luz para edificar. Mas a hora que você entra para trabalhar, você entra com os olhos fechados.
Você fala, o mestre de obra está aí, eu sei que eu tenho que edificar, o material está aí, tem luz para trabalhar, mas eu não quero. Eu me recuso a abrir os olhos, eu não quero trabalhar. Aí também a edificação vai parar. Então você precisa ter um coração para receber de Deus. Esses olhos abertos são os olhos do nosso coração. Nós precisamos querer receber através do irmão, porque algumas vezes quando um irmão vem trazer aqui a palavra, aí fala, não, esse irmão não é o fulano, não é o fulano que vai pregar hoje. Quantas vezes já vi isso, né? Então, eu era membro lá em Goiânia, a igreja, o pastor Luiz pregava sempre de manhã, como continua fazendo. Aí quando chegava lá, não, pastor Luiz? Não, então vamos embora. O coração está fechado. Ele acha que quem edifica é o ministro que está lá, quem edifica é o Espírito Santo. Aleluia! Daqui o pastor Sérgio Carlos, ele converteu na pior reunião supostamente que alguém deveria converter, que é no final do ano, lá na reunião que o pastor pregou só sobre dízimos e oferta. Aí falou, como que alguém vai converter numa reunião que o pastor prega sobre dízimo? Pois é, só o Espírito Santo pode fazer isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Agora, pastor, como que eu sei que eu recebi revelação da parte do Senhor? Eu queria chamar o nosso irmão aqui, o nosso ministro de louvor, e gostaria que você ficasse de pé, porque você já recebeu revelação. Aleluia. Ela tem algumas características. Quando você sabe, presta atenção, que no mundo espiritual há dias e dias. Há dias onde você não encontra resistência nenhuma, mas há dias que você encontra muita resistência. No trabalho, na família, no casamento. O que você deve fazer nesses dias? Você deve fazer o que nós acabamos de falar aqui: exercitar o seu espírito. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Pastor, como que eu sei que eu recebi revelação? É porque a revelação sempre gera vida. Diga, revelação gera vida. Quando você ouve uma palavra da parte de Deus, ela precisa gerar vida no seu espírito, ainda que seja uma exortação. As exortações do Novo Testamento e as exortações de Paulo são maravilhosas. Olha aqui, vou te mostrar uma exortação da Nova Aliança. O apóstolo Paulo encontrou um membro, numa das igrejas que ele supervisionava lá em Corinto, que ele resolveu dormir com a madrasta. Então, o pai era divorciado, tinha uma madrasta, e o filho resolveu dormir com a madrasta. Como que você exortaria um membro desta igreja? Se fosse lá na sua igreja, fosse lá no seu prédio, você sabe que o irmão está aqui na reunião e você sabe que ele está tendo relações sexuais com a madrasta. Sabe como é que Paulo exorta? Chama para conversar, e eu acho interessante que o Espírito Santo escreveu a exortação na Bíblia. Sabe para quê? Para ser um modelo para você. Para você que é da Nova Aliança, não virá lá de novo para os dias de Moisés, onde eles já apedrejavam essa pessoa, já seria dada como morta. O apóstolo então, provavelmente, ele mesmo não, mas o pastor dessa igreja, ele orienta pela carta a chamar o tal irmão e exortar. E ele fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Acaso você vai unir o membro do Espírito à prostituta? Olha a exortação dele. A exortação dele é sempre apontando para Cristo e não para o pecado. Você fez isso, miserável, por isso agora você está excluído. Os irmãos estão entendendo? Então, ao ser exortado, é uma exortação severa. E no Novo Testamento tem muitas exortações severas. Você não pode desprezá-las, mas elas são sempre para gerar vida. Ontem na nossa capacitação de professores eu já comecei com uma exortação do apóstolo Tiago, capítulo 3. Irmãos, não vos tornais muitos de vós mestres, porque sois
dignos de maior juízo. Ué, como é que você começa a capacitação de professor desse jeito? Todo mundo já, então vou embora, porque eu estou nesse negócio aqui, vou ter maior juízo. Mas como que isso pode gerar vida? Pois é, essa é a revelação. Ela sempre gera vida, mas ela gera também o que? Fé. Quando você ouve a palavra da graça, a palavra do Evangelho, ela gera fé em você. Pastor, como que pode gerar fé? Tem aquele marido que tem 10 anos que não muda nunca, tem aquela célula que está encroada, tem aquela cidade que já virou cemitério de igreja, porque já fechou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que você, como homem espiritual, mulher espiritual, deve lembrar? Eu falei que revelação é um processo. Coríntios diz que vai sendo de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. Diga, eu tenho uma glória hoje. Diga, eu tenho uma glória hoje. Diga, amanhã eu terei mais. Depois eu terei mais ainda. Então o que você está olhando hoje não é a verdade, é só o fato, porque essa é a única explicação para o comportamento do apóstolo Paulo com a igreja em Corinto. Ele estava olhando uma igreja que ficava bêbada na ceia, uma igreja onde havia pecados tão grandes que até os ímpios escandalizavam. Ele podia olhar e falar assim: isso que eu estou vendo é fato, mas não é verdade. Eu vou esperar um pouco mais. Eu vou crer um pouco mais para a transformação dessa igreja, para a transformação desse casamento, para a transformação dessa pessoa. Diga, a revelação gera fé. Mas a revelação também gera mudança. Quando é que a pessoa muda? É pelo muito falar que sereis ouvidos? Às vezes o dia mais perto da mudança é o dia que você desiste. Às vezes você fica com um nozinho do irmão. Ontem mesmo o irmão veio para nos entregar uma obra que ele está começando, uma igreja. Aí eu falei: fica em paz, irmão. Fique em paz, porque não é você que é o dono desta obra. Quem está na edificação desta igreja é o Senhor. Ele está planejando a maneira de te abençoar. Então antigamente eu até ficava agoniado com essas coisas. Graças a Deus por Jesus Cristo e pela palavra da graça. Porque hoje eu sei, por revelação, que todas as... Eu já sabia por leitura bíblica, já sabia pela mente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu tenho certeza que até as más notícias, elas não são a verdade, é apenas um fato. É apenas um fato, é apenas um diagnóstico. Mas a verdade é a verdade do Evangelho. Então, pastor, mas parece uma má notícia que fechou, né, uma igreja. Quem disse que fechou? O Senhor está só ajustando esta obra. Ele está só definindo coisas. E eu vou aguardar um pouco mais, porque a revelação gera mudança. Diga, revelação. Gera mudança. Mas ela também te ajuda na hora da tentação. Eu sou tentado então a ser às vezes, igual hoje. Ontem eu exortei um irmão, firmemente, né? Pastor, eu posso me ausentar da célula assim assado? Eu posso me ausentar do culto? Eu falei, não só do culto da célula, mas também do discipulado, da igreja, da cidade, do planeta. É livre. É livre. Vê se eu vou trazer peso para o irmão. Não é verdade? A célula está sendo peso, meu amigo, não vá nesse lugar. O líder está pesado em liderar uma célula pelo amor que há no nome do Cristo e da igreja. Entrega rápido para o pastor da igreja. Fala, pastor, está aqui, ó, a célula está sendo peso para mim, porque Deus fez a célula para te abençoar. Amém. Não fez a célula para pesar você. Deus que me livre. Vê se Cristo vai fazer alguma coisa para pesar você. Não vai. Então, se a célula, o ministério está pesando a sua vida, por favor, sai disso assim. Ontem, agora, se a sua alma é que precisa ser trabalhada, ela está com uma menina, como uma criança, né, que fala para o pai: pai, eu não quero escovar os dentes. Aí o pai, que é adulto de bom senso, fala: não, vai escovar.
mesmo sem querer. Aí eu peguei e falei para o irmão, não, você vai mesmo sem querer. Aí, como é adulto, ele pegou e foi. Por quê? Porque adultos têm bom senso, na verdade. Eles sabem quando é para edificação. Falou, o pai está falando uma coisa, parece dura, mas é para o meu bem. Quantos sabem disso? O que te ajudou nessa hora da tentação? Revelação. Sabe aquela coisa que nós cantamos aqui? O Pai me ama. O Pai me ama. Você precisa cantar isso, mas também precisa ter revelação. Se o Pai está falando alguma coisa, só pode ser para o meu bem, ainda que é uma coisa que eu não queira fazer. Ela te ajuda na hora da tentação. Então nós vamos orar por isso agora, amém? Vamos ministrar ao Senhor. Enquanto nós cantamos o cântico, ore por isso agora, pela sua própria vida. Diga, Senhor, eu quero mais revelação. Eu quero mais de Deus nessa manhã. Eu quero mais do Senhor. Senhor, eu sou um ser espiritual. Senhor, e ainda que a minha alma esteja desanimada, abatida, desencorajada, hoje pela fé, ela será ativada. Ela será ativada. Ela será ativada. Oh Espírito de Deus, mova, Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Se rende logo. Então de repente não vejo mais minhas aflições, Deus só vejo agora. Seu quão maravilhoso Ele é, enquanto Ele é. Ele me amou. Tenha certeza desse amor por você. Tenha certeza que Ele está cercando você com a sua glória. Ele é zeloso. O seu amor é como um furacão.
nessa manhã no seu espírito. É algo que o Senhor liberou sobre nós aqui nessa manhã. Você pode perceber um desfrute de Cristo diferente. Eu gostaria de ministrar mais uma vez, para que você desfrute mais dessa presença gloriosa liberada aqui. Só pode ser porque o seu espírito foi ativado. Só pode ser porque a sua alma voltou ao lugar devido. Exercite agora adoração, comunhão com Deus residente, com Deus que habita no meu e no seu espírito. Mais uma vez, pela última vez, vamos ministrar ao Senhor. Desfruta dessa presença. Ele me ama, Ele me amou, meu Deus. Ele me amou, Ele me Ele é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Oh, aleluia! Glória a Deus. Onde o ambiente está difícil, pesado, você precisa romper. Outra coisa pode já romper. E você agora é generoso. Você tem um bálsamo aí agora cheio. E nós vamos compartilhar esse bálsamo uns com os outros. Com certeza tem alguém na congregação a quem o Espírito Santo vai falar através de você. Porque nós cremos que cada crente é um sacerdote e todos podem profetizar. Esses ministros aqui fazem o trabalho deles e nós fazemos o nosso. Vamos profetizar da parte do Senhor. É assim que nós vamos terminar essa reunião. Um ambiente de glória de Deus. Amém? Procura um irmão a quem você quer profetizar. E aí nós vamos, enquanto cantamos o cântico, estamos encerrados em nome de Jesus.